Eu sempre via esses anúncios antes de começarem os vídeos de podcasts e achava muito chato. Até que um dia, por curiosidade, eu cliquei no link e caí no curso que mudou completamente a minha vida. Hoje eu trabalho da minha casa com meu computador, gerenciando meus canais no YouTube que me geram mais de 10 mil reais por mês sem sequer aparecer. Então não perca tempo e clica no primeiro link na descrição e venha tocar o terror na terra. Tamo junto até depois do fim. Todas as coisas, elas cooperam. Quem já falou aí a frase, o fim é melhor que o começo? Já falou, né? Já falou, eu também falava. Eu aprendi a viver isso na pele. E descobri realmente que o fim é melhor que o começo. Pode tirar a música aí, gente, por favor. E por que eu trouxe para vocês esse vídeo? Por que eu trouxe? Porque esse aprendizado era algo que eu vinha aprendendo. Alguém acompanhou a nossa subida no Pico dos Marins? A gente subiu no Pico dos Marins. Alguém aqui fez o IP12? Aquele 12 Express lá do PLD? Várias pessoas. Naquele IP, eu destravei algo muito doido na minha cabeça. O Pablo falando sobre governo. E ele falando, por que tudo que eu ponho a mão, prospera. Tudo que eu ponho a mão, dá certo. Tudo que eu coloco a mão, não importa o que eu faça, não importa o que seja, mesmo que eu não saiba fazer, eu faço bem feito e eu me torno melhor naquilo. Aí eu fiquei pensando, realmente, porque eu ando com o Pablo e a gente observa tudo que ele vai fazer, ele é um negócio doido. A gente foi tirar o CAC, que é do clube de tiro, para a gente tirar a posse da arma para caçar, para tiro esportivo. E a gente foi fazer aula, eu, Paulo, Júnior Neves e Marcos Paulo. A gente fazendo a aula lá, de repente ele modela, ele pegou algo assim, aquela energia, e falou assim, amigo, eu governo sobre isso aqui, eu sou o melhor nisso aqui. E começou, deu umas três etapas do treinamento de tiro. Ele pegou e desafiou o professor, falou assim, eu quero ir com você. Aí eu falei assim, onde o cara está com a cabeça, né? Desafiar o professor, tira todo dia, tá? De repente ele vai me dar o tiro. Tinha 4 pirulitos de metal e um bem fininho, menorzinho. Ele veio com o professor, cronômetro, acertou os 5, o professor errou um tiro, ele ganhou do professor. Pra quê, amigo? Eu devo contar isso até hoje, né? Mas o que eu entendi? Eu lembrando disso, eu falando assim, cara, esse negócio de mentalidade, governo das suas emoções, governo da sua vida, entender que você governa sobre tudo, te faz ser bom em tudo. Algo ali naquele dia, quando ele falou aquilo, mudou dentro de mim. Eu falei assim, cara, todas as coisas que eu coloquei a mão, que eu me propus a fazer, desde que eu vim para São Paulo, e eu entendi que eu governava sobre aquilo, foi algo assustador o que aconteceu. Em todas as áreas, na bike, nos esportes, em tudo. Pensam, eu gosto muito de jogar bola. Quem gosta de jogar bola aqui? Quem é os jogadores de futebol aqui? Tem muito jogador, né? Eu era daquele cara que nós estávamos na escola, na educação física, eu todo empolgado, que eu gosto de jogar bola, mas sou ruim danado. Você toca a bola para mim, a bola passava debaixo do pé. Sempre foi assim, amiga. Aí a gente ia na escolha do time, eu todo empolgado, tira 2-1, tira o time todo. De repente, eu fico por último. Ninguém me escolhia. Oh, trem ruim, gente. Ninguém me escolhia. E era o seguinte, se ficasse você e ela para tirar o time, e aí deu cada um para um lado e sobrou eu. Você ia falar assim, a Unésia é do seu time. Ela, não, a Unésia é do seu time. Desse jeito, cara. E eu me vi nessa situação, me vi no resort, num jogo de futebol que a gente estava fazendo. E eu lembrei desse negócio e falei assim, eu não aceito mais ser ruim no futebol. Se eu nasci para governar sobre qualquer coisa, eu vou governar sobre tudo, inclusive sobre o futebol.
O como eu não preciso saber, eu preciso entender, eu preciso mentalizar, eu preciso trazer a existência. Se eu enxerguei, já é. O tema da nossa palestra é como destravar a prosperidade. A prosperidade, ela é natural, amigos. Eu queria pegar assim, ó, todo o entendimento que eu aprendi nesse tempo e eu colocar dentro da sua cabeça, para você entender que a prosperidade, ela é natural. Quem trava ela? Você. A pobreza, ela é resistência. Qual resistência? Resistência das suas crenças, resistência de você achar que você não merece, de autoimagem, várias coisas que você tem, de bloqueios, de travas que você resiste. Vocês lembram aqui no vídeo que passou que me deu vontade de desistir? Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Tudo dando errado. Eu nunca vi uma pessoa ser guinchada 4 vezes em um final de semana. Eu fui guinchado 4 vezes da corrida, dos treinos. E aquilo foi assustador, porque a galera começou a brincar, tirar sarro e falar assim, o Nésio foi o cara que mais tirou tempo da pista. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu nem terminei. Não, você arrancou 2 minutos de pista. Geralmente, quando a gente baixa, é 1 segundo, 2 segundos, meio segundo. É muita coisa, né? Você fala assim, o cara ficou 5 segundos atrás do outro. Mano, 5 segundos na corrida é muita coisa, ó. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Para um carro que está 180 por hora, 200 por hora, é muita coisa. E aí ele falou, o Nésio reduziu 2 minutos de pista. Aí eu perguntei, mas como assim, mano? Uma corrida, o guincho levou 10 minutos para tirar. No outro ele demorou 8. Sacanagem, né? Mas isso, eles começaram a falar assim, mano, nada está dando certo, você tem que orar, tem algum trem aí, tem não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a ficar ruim com aquela situação, que eu pensei, não tem condição, cara. Parece que não é para mim correr. E aí começou a vir no pensamento, sabe o quê? Isso é livramento de Deus. Quem costuma pensar isso aí? Acontece uma coisa ruim e fala, não, Deus está me livrando. Eita, nós, isso é o seu cérebro tentando fugir. Fugir de gastar energia. Eu senti paz no meu coração de entrar na corrida. Eu, como investidor, nunca entraria numa corrida dessa. Gastar 300 mil reais num ano para correr, sendo que eu poderia gastar esse dinheiro comprando uma casa, investindo em leilão, investindo na bolsa, investindo em N coisas. Renderia muito mais, mas eu senti de entrar, eu senti que eu ia destravar códigos poderosos ali. E foi só a primeira, cara. E naquele momento eu entrei numa guerra muito forte, porque eu cheguei com a cabeça do mesmo do futebol. Por quê? Lá no futebol, lá no resort eu peguei e falei assim, mano, eu vou exercer governo sobre isso. Eu não estou nem aí. E aquilo, quando eu decidi, eu tomei uma decisão e eu tive atitude, na hora que eu chegava na bola, eu chegava firme. Na hora de correr, eu dava meu melhor. Eu fiz coisas que eu não dava conta de fazer. A bola vinha. Por que eu nunca pegava na bola? Eu tinha medo, eu ficava escondendo. Quem joga futebol sabe, quem é ruim fica escondendo. Nunca quer pegar na bola, só quer chutar para o gol. Então eu me escondia, eu comecei a abrir, eu comecei a aparecer. De repente, isso eu não percebi, eu vi que eu melhorei. Mas de repente, um dia depois, os caras lá no resort falam, cara, mas você joga bem, hein? Amigos, eu escutar aquilo foi algo surreal para mim. E de repente, numa outra ocasião, quem viu lá o jogo da seleção brasileira com os bloqueios? A gente fez um jogo da seleção brasileira, do pessoal do 12K, e fez um time dos bloqueios. E eu liderava o time dos bloqueios e o Pablo dos 12K. E aí eu reuni a galera, trouxe a liderança para mim, reuni a galera e falei, você vai ficar assim, você vai ficar aqui, você vai ficar isso. Eu quero que vocês entram com garra. Fiz uma reunião com a galera. Nós fizemos 6-0 no time
da seleção brasileira. Aí eu peguei e falei assim pro Fabinho. Falei, Fabinho, não tem como a seleção brasileira perder. Vai ficar ruim pro criativo. Mas eu não vou dar mole. Só que eu vou fazer um negócio. Eu vou lá no Pablo agora e vou ativar ele. Aí eu cheguei no Fabinho e falei, presta atenção. Aí eu cheguei no Pablo assim, falei, mano, você acha que esse time aí dá para ganhar? Na hora que eu falei isso, ele falou assim, é claro que dá. Já saiu lá, já reuniu o time, já pôs pressão, já movimentou quem era melhor, pôs atrás, pôs uns outros no meio e gente boa na frente. E a gente começou. Tá. Aconteceu? Eles conseguiram virar o jogo. O que eu quero com isso? Eu quero te falar que você, em todas as áreas, em qualquer coisa que você colocar a mão, você pode exercer governo. Se você entender isso e colocar em prática, nas pequenas coisas, você vai se assustar com o resultado. Em várias outras coisas, que eu entendi sobre governo, eu governo em todas as áreas, cara, é assustador o resultado que você tem. E eu comecei a entrar em conflito ali na corrida, porque eu imaginava, eu não estou conseguindo exercer governo sobre isso. Só que eu entendi que, quando as situações estão contrárias, eu tenho que exercer governo sobre as minhas emoções. Você, passa em um mês, pode contabilizar, faz essa tarefa. Contabiliza quantos dias você acorda ruim. Ou quantos dias acontece alguma coisa, você fica muito ruim com a situação. Você vai observar que nessa anotação você vai ter 5 dias em média, 5, 8 dias em médias que você vai ficar ruim com alguma coisa. E essas coisas ruins, porque você não sabe solucionar, não sabe exercer governo sobre isso, elas vão te deixar ruim um mês inteiro. Vai parecer que o mês inteiro foi horrível. Eu seria a pessoa menos qualificada ou a mais improvável para estar ensinando isso para vocês. Ou para estar aqui, ou para estar fazendo uma palestra. Imagina a pessoa mais tímida que você conhece na face da terra. Era eu. Sem sombra de dúvidas. Não conseguia gravar stories, não conseguia gravar nada. Se a gente estivesse aqui agora, ou eu estivesse sentado aí, a gente começasse a conversar alguma coisa, eu falasse uma ideia e a pessoa falasse assim, essa ideia sua é ruim demais, isso aí não funciona não. Eu ficava ruim o mês inteiro com aquilo. Ruim um mês inteiro. Porque aquilo me consumia. Eu tinha que ser aprovado pelas pessoas. Eu tinha que ter a aprovação das pessoas. E quando eu entendi e eliminei essas coisas da minha vida, eliminei a necessidade de aprovação, entendi que eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou imagem e semelhança dele. E não importa onde eu estiver, eu domino e eu governo. Não importa o que eu faça, não existe diferença nenhuma entre eu e você. Não existe. A única diferença que existe é porque você se acha menos. E o fato de você estar numa roda, onde está conversando pessoas, você se acha menos, as pessoas não te veem como menor. Mas o fato de você se achar menor, e o seu formato, o jeito que você fica, a sua expressão corporal, as pessoas já te colocam como menor, mas por culpa sua. Ali eu consegui resolver essas coisas, eu consegui entender e me livrar dessa necessidade de aprovação, dessa autoimagem, escassez. Eu consegui livrar dessas coisas, e aí eu fui aprendendo e fui liberando coisas para me entender sobre gestão das emoções. Não tem como você caminhar com uma vida em paz sem saber governar. E ali na corrida vinha várias coisas na minha cabeça, o tempo todo. Eu cheguei lá
De repente vê aquele tanto de piloto da Stock Car, os caras bilionários. Lá é dono de empresas bilionárias que estão correndo ali. Aí eu entrei lá e comecei a querer ficar ruim. Começou a falar assim, você não vai dar conta, você vai passar vergonha nesse tanto de gente, você vai... Aí eu na hora falei assim, peraí, se eu passar vergonha, tem algum problema? Nenhum. Eu não ligo para o que ninguém fala, porque eu sei quem eu sou. Ali eu já combati esse pensamento. Venci o pensamento. Depois, tudo aquilo acontecendo, eu falei assim, não é para mim correr, não vai ter como eu correr. O capô do carro abre, quebra o para-brisa, eu a 200 por hora numa reta. Aí eu falei assim, não tem como correr. Aí eu comecei a querer desistir, eu fiquei muito mal. Porque até então eu estava guerreando com todos os pensamentos. E eu fiquei muito mal, muito mal. Eu falei assim, cara, eu vou embora. Não tem como. Meus 2 carros estavam estragados. O que eu emprestei, o que me emprestaram e o meu estragaram. Falei, não, vou embora, vou embora. Aí o Pablo falou assim, não vai embora, mano. Eu sei que deve estar uma guerra aí dentro interna muito ruim. Com tudo que está acontecendo, mas fica aqui para você pegar a energia, para você pegar a experiência. Aí ele falou assim, ressignifica isso. Na hora que ele falou isso, eu pensei, o que eu vou fazer para me ressignificar tudo isso que aconteceu? E aí na hora que ele falou isso, eu pensei, pensando, falei assim, eu preciso criar algo que seja maior que essa situação, fictício na minha cabeça, para isso ficar tão pequeno que nem vai fazer diferença. E aí foi quando eu pensei, falei assim, cara, eu imaginei, eu numa reta, e aí o carro acontecendo alguma coisa, quebrando, freio, eu batendo no muro, machucando tudo, machuquei feio. Aí eu falei assim, tá tudo bem, o carro só quebrou, eu estou inteiro, eu não machuquei, eu estou tudo bem. Na hora que eu entendi isso, mudou totalmente aquele sentimento que eu estava, daquelas emoções, daquelas coisas, daqueles conflitos, mudou totalmente. Aí eu falei assim, estou de volta. Foi aí que a gente foi atrás de consertar o carro, achamos para-brisa, network para lá, para cá. Tássio foi buscar uma correia numa loja de 24 horas na Barra Funda. O Vilela pegou um para-brisa numa loja, levou à noite, a gente trocando, colocamos o carro para correr. De repente, na minha, o carro fundiu o motor. E doideira aí, por último, na Open, eu ganhei em primeiro lugar. Véio. Quando isso aconteceu, o pessoal do vídeo, que fizeram o vídeo, o Jeff, ele falava assim no carro, Nésio, tem alguma coisa para acontecer, mano. Não faz sentido acontecer esse tanto de coisa. E você tem que ganhar um primeiro lugar, só para essa história fechar de um jeito sobrenatural. Aí eu olhava e pensava assim, falava, mano, nunca um primeiro lugar. Nem se os carros batessem, eu desacreditar do primeiro lugar. Pensando, né? Quando aconteceu, eu lembrei dessa conversa e eu falei assim, meu Deus, como Deus faz as coisas. Toda vez que você exercer governo sobre tudo, sobre todas as coisas, você destrava qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa você destrava na sua vida. É impressionante. Deixa eu te falar, eu cheguei aqui em São Paulo em 2020, janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado eu cheguei com tudo que vocês imaginam de bloqueio, de trava, de tudo que vocês imaginar. E do que aconteceu da minha vida de um ano para cá, só por decisão, só por exercer, querer aprender, entender que todo dia eu preciso aprender algo novo. Pode ser qualquer coisa, force a todo dia aprender algo novo. E todo dia que você aprende algo novo, o que você faz? Você ensina alguém.
Toda vez que você ensina, você absorve muito mais. Então você aprende, ensina. Aprende e ensina. E foi fazendo isso que eu consegui destravar muita coisa na minha vida. E entender que todas as coisas eu governo. Vocês conseguiram compreender isso aí? Ficou claro?